O presidente Jair Bolsonaro editou a medida provisória que libera 20 bilhões de reais para a compra de vacinas contra a Covid-19. Além das doses do imunizante, a verba vai servir também para cobrir a aquisição de seringas, agulhas e demais despesas necessárias. A medida foi assinada hoje no Palácio do Planalto durante a posse do novo ministro do Turismo, Gilson Machado, ex-presidente da Embratur. Machado entra no lugar de Marcelo Álvaro Antônio, exonerado na semana passada. Assinei agora há pouco uma medida provisória, trabalhada por muitos aqui, em especial pelo Paulo Guedes, destinando um crédito de 20 bilhões de reais para a compra de vacina. E já acertado, obviamente, com a saúde, porque aqui todos os ministérios, todos os ministros se falam, tão logo tenhamos uma vacina certificada pela Anvisa, ela estará à disposição de todos no Brasil, de forma gratuita e voluntária. Governo de São Paulo decide que em 2021, mesmo se a pandemia piorar, irá manter as atividades presenciais para a educação básica nas escolas públicas e privadas. O governo deve receber amanhã mais 2 milhões de doses da Coronavac, vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Com esse novo lote, o estado já soma 3 milhões e 120 mil doses da vacina prontas para serem usadas. No dia 15 de janeiro, teremos prontas para uso 9 milhões de doses. E no começo de fevereiro teremos prontas para uso 22 milhões de doses e no início de março 15 milhões de doses prontas para uso. O diretor do Instituto Butantan falou sobre a compra e distribuição da Coronavac no Programa Nacional de Imunização. Nós esperamos que o Programa Nacional de Imunização, além da vontade manifesta de incorporar a vacina Butantan, de fato, faça a formalização. Quer dizer, assine os documentos que permitam que o Butantan entregue essas vacinas ao Ministério. A expectativa do governo é na próxima semana, dia 23, pedir à Anvisa o registro da vacina, além de iniciar a solicitação para uso emergencial. Estamos prontos para iniciar a imunização. Então, logo possamos ter o sinal verde da Anvisa ou da National Medical Products Administration, a agência chinesa de regulação de medicamentos. O secretário estadual de Saúde, Jean Gorenstein, voltou a afirmar que a vacinação em São Paulo terá início no dia 25 de janeiro, independentemente do calendário nacional de imunização, e que essa data só será modificada em caso de antecipação. Se tivermos um programa nacional de imunização que aconteça breve, muito que bem, estaremos juntos. Caso ele se postergue, como as datas inicialmente mostradas para março, nós faremos o Programa Estadual de Imunização de São Paulo ocorrer em 25 de janeiro. O governo também mudou a regra para a reabertura das escolas públicas e privadas. Agora, mesmo se a pandemia piorar, as atividades presenciais para a educação básica serão permitidas em todas as fases do Plano São Paulo. Nas fases mais críticas, a capacidade será de até 35% dos alunos. O decreto que autoriza a retomada das aulas no dia 1º de fevereiro será publicado amanhã. O retorno ocorrerá de forma regionalizada, conforme critérios de segurança estabelecidos pelo Centro de Contingência do Covid-19. A decisão para manter escolas abertas é embasada em experiências internacionais e nacionais. A Justiça do Rio de Janeiro determinou a suspensão da atividade turística em Búzios, na região dos Lagos, para conter o avanço da Covid-19. Os turistas devem deixar a cidade em até 72 horas. A Prefeitura já entrou com recurso.
A decisão da segunda vara de Búzios determinou que a cidade volte para a bandeira vermelha. A categoria sinaliza o risco elevado do colapso na rede de saúde e a necessidade de isolamento social completo. Com isso, o funcionamento de hotéis, pousadas e praias está suspenso. Os turistas têm até 72 horas para deixar a cidade. O juiz considerou que o Poder Municipal não cumpriu as normas estabelecidas no termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público e a Defensoria, como a ampliação de leitos de UTI. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Búzios contabiliza 25 mortes e mais de 2.400 casos confirmados da doença, número diferente do divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, que registrou 1.021 casos e 21 óbitos. Com a decisão, apenas moradores poderão entrar no município. Os restaurantes voltam a funcionar somente em sistema de delivery e apenas serviços essenciais, como supermercados e farmácias, estão liberados. Hoje, representantes do comércio e do turismo protestaram em frente ao Fórum de Búzios contra o fechamento da cidade. A Justiça estabeleceu ainda uma multa de R$100 mil por dia caso a Prefeitura descumpra a determinação. A Prefeitura de Búzios afirmou que já recorreu da decisão. E a Prefeitura do Rio de Janeiro proibiu as festas privadas de Réveillon nos quiosques da Orla, tradicionais na virada do ano. Com isso, não será autorizado nenhum evento com a cobrança de ingressos nesses locais. Na terça-feira, a Prefeitura já havia cancelado todas as festas oficiais de Réveillon na cidade, incluindo a tradicional queima de fogos em Copacabana. A Justiça voltou a proibir a venda de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes depois das 8 horas da noite em São Paulo. O repórter Giovanni César tem mais informações para a gente ao vivo, né, Giovanni? Boa noite para você. Boa noite, Gabriela. Nós estamos aqui na Vila Madalena, um bairro tradicional, com muitos bares e restaurantes. Aqui, os bares já estão fechando, os restaurantes estão abertos. A preocupação com o aumento do número de casos de coronavírus e também da taxa de ocupação de leitos de UTI Covid-19 e a possibilidade de uma nova onda da doença fez com que o governo do estado publicasse um decreto que passou a valer no último sábado, em que os bares podiam funcionar até às 8, restaurantes e lojas de conveniência até às 10, mas só podiam vender bebida alcoólica até às 8 horas da noite. Isso porque o Centro de Contingência contra o Coronavírus aqui do estado tem um levantamento com mais de 500 epidemiologistas do mundo inteiro que mostra que eventos noturnos e bares são ambientes propícios para a contaminação. Mas aí a Associação dos Bares e Restaurantes, a Brasel, conseguiu uma liminar no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, permitindo que a venda de bebida alcoólica fosse feita indiscriminadamente, independentemente de horário, ou seja, derrubou a decisão do decreto. Mas hoje o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo, cancelou, suspendeu os efeitos dessa liminar de maneira imediata e tudo volta a valer de acordo com o decreto. Bares só podem abrir até às 8 da noite, restaurantes e lojas de conveniência até às 10, mas só podem vender bebidas alcoólicas até às 8 horas da noite. De São Paulo, Giovanni César para o Rede TV News. Em Minas Gerais, profissionais da área da saúde relatam esgotamento físico e mental por causa do grande número de pacientes infectados pelo novo coronavírus. A dificuldade para contratar médicos e enfermeiros é cada vez maior. Em Belo Horizonte, o índice de ocupação de leitos de UTI é o maior dos últimos 4 meses, 64%. No Hospital Evangélico, a unidade de terapia intensiva está lotada e faltam profissionais para a abertura de novas vagas. Nós não estamos encontrando médicos, nem enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, devido a questões aí de esgotamento físico e mental mesmo, por conta do cuidado que esses pacientes demandam. No Hospital Eduardo de Menezes, referência no tratamento de doenças infectocontagiosas, os profissionais também trabalham no limite de atendimento. Está muito pesado, os pacientes estão muito graves e agora com essa nova onda, esse aumento, a gente tem medo de que entramos em um colapso.
Segundo as unidades de saúde, médicos e enfermeiros que foram contaminados estão de quarentena. E quem tinha contrato temporário foi dispensado após o pico da pandemia no meio do ano. Essas contratações são para atender a segurança do paciente, além de substituir aqueles colaboradores que tiveram que ser afastados por alguma comorbidade. Aqui em Minas Gerais, os casos de Covid-19 aumentaram quase 30% nos últimos 14 dias. A média móvel é a maior desde o início da pandemia. Só nas últimas 24 horas foram mais de 5.600 novos registros de contaminação. Preocupada com os efeitos das festas de fim de ano, a Prefeitura da capital mineira recomenda que as pessoas não participem dos eventos e confraternizações, independente da quantidade de convidados. Já na cidade histórica de Mariana, os moradores terão de fazer rodízio para ir aos supermercados. Quem tem CPF com final ímpar só pode fazer compras nos dias ímpares e com final par nos dias pares. A gente tem que buscar saídas, né, para limitar o acesso de pessoas e a aglomeração. Acaba limitando muito a ida das pessoas, o direito de ir e vir, se você for pensar no próprio supermercado. Às vezes eu não vou conseguir entrar e às vezes vai faltar mantimentos na minha casa, caso eu precise comprar. Então vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, o país registra 6.177.000 recuperados. Outras 747.000 pessoas estão em acompanhamento. O Brasil já soma mais de 184.000 mortes causadas pelo novo coronavírus. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou a favor da aplicação de restrições para quem não tomar a vacina contra a Covid-19. O julgamento começou ontem, mas foi suspenso assim que o relator do processo, o ministro Ricardo Lewandowski, leu seu voto. Hoje, o primeiro-ministro a votar foi Luiz Roberto Barroso. Ele seguiu o relator Ricardo Lewandowski e defendeu as restrições para quem não se vacinar. O terceiro a votar, ministro Nunes Marques, votou de forma divergente. Foi a favor da obrigatoriedade, desde que ocorra com o aval do Ministério da Saúde. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou o voto de Lewandowski. Para ele, a vacinação deve ser obrigatória, mas não forçada. Completando 5 votos a favor, o ministro Fachin disse que a Constituição permite tal medida. A ministra Rosa Weber e o ministro Dias Toffoli seguiram os colegas. A votação seguiu pelo resto do dia, mas a maioria já estava formada na corte. Em relação ao processo que envolve pais que não querem vacinar os filhos, os ministros Nunes Marques e Fachin votaram com Barroso, relator deste item no processo. Para os ministros, é dever do Estado impor a obrigatoriedade de vacinação para crianças que são incapazes. E, por isso, a autonomia dos pais não pode se sobrepor a uma questão de saúde. No final da tarde, Lewandowski autorizou que estados, municípios e o Distrito Federal importem e distribuam as vacinas usadas em outros países, caso a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, descumpra o prazo de autorização do imunizante, que é de até 72 horas após o registro. A decisão foi dada em uma ação da Ordem dos Advogados do Brasil. A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo confirmou o primeiro caso de reinfecção por coronavírus em Fernandópolis, no interior do estado. De acordo com os médicos, uma mulher de 41 anos testou positivo para a doença em junho, se curou e contraiu o vírus novamente em novembro, 145 dias após o primeiro diagnóstico. Autoridades sanitárias da cidade informaram que ela está bem. Ganhar um carro zero ou uma viagem inesquecível, investindo apenas 75 centavos por dia, é possível. É só participar do Festival de Prêmios Realizando Sonhos. Assinando o Rede TV Plus, você pode ganhar prêmios. De segunda a sexta, dentro do A Tarde é Sua e do Alerta Nacional, serão sorteados notebooks. Aos sábados, no Mega Senha, uma viagem no valor de R$8.000. Todo domingo no Encrenca sai um HB20 zerinho. No dia 24 de dezembro, você pode levar uma BMW para sua garagem. E no dia 31, também em dezembro, sai uma viagem no valor de R$15.000. No final da promoção, você pode ser o grande ganhador de uma Mercedes C180. Então, se você já é assinante, continue investindo. E caso ainda não seja, acesse agora redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Tá na hora de realizar os seus sonhos, aqui no Festival de Prêmios da Rede TV.
O presidente Jair Bolsonaro visitou hoje a região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, onde acompanhou o início dos trabalhos de pavimentação da rodovia BR-367, uma das principais ligações entre o estado e a Bahia. Carros quebrados pelo caminho e muita poeira. As cenas são comuns nos 60 quilômetros de terra batida da BR-367, próximo à cidade de Jacinto, na região do Vale do Jequitinhonha. Horrível, né? É muito buraco, costela demais, costelinha, né? Muito ruim pra gente. Estraga o carro, né? Quebra o carro, né? E muita coisa, né? Depois de 59 anos, a estrada, que é essencial para escoar a produção agropecuária e de madeira de eucalipto, vai receber asfalto. O anúncio foi feito hoje à tarde pelo presidente Jair Bolsonaro, que estava acompanhado do governador mineiro Romeu Zema, do Novo, e do ministro de Infraestrutura Tarcísio de Freitas. Essa obra 367 chega em boa hora. Há muito ela foi prometida e, lamentavelmente, a obra não chegou aqui. Agora vai chegar em nosso governo. É bacana ver que essa rodovia vai acontecer, porque ela vai ligar as pessoas, vai ligar regiões, vai proporcionar produção. Imagina a produção, o gado, a produção agrícola saindo daqui para os portos do sul da Bahia. Imagina esse fluxo de pessoas. Estamos trazendo para cá cidadania, estamos trazendo para cá desenvolvimento, induzindo atividade, trazendo para cá o emprego. A obra de pavimentação foi orçada em 60 milhões de reais e deve ficar pronta em 2 anos. A promessa é melhorar as condições de tráfego na região, que é uma das principais ligações entre o norte de Minas Gerais e o litoral da Bahia. E eu tenho um compromisso com a região de trazer empregos, trazer mais empresas e empregos para Minas Gerais. As pessoas querem dignidade. A obra também vai atender a demanda de transporte de granito, que abastece o mercado nacional e é exportado por portos na Bahia. Asfaltar agora fica bom demais, né? Mas a gente que passa aqui 3, 4 vezes por semana é bom demais. Pelo menos 12 pessoas morreram na região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, durante a forte chuva que atingiu o estado na madrugada de hoje. A região está em alerta para novas tempestades. O temporal causou alagamentos e deslizamentos de terra em algumas cidades. Casas foram levadas pela força d'água e abrigos foram abertos para a população, que ficou desalojada. Olha só, estou batendo na água. A cidade mais afetada foi Presidente Getúlio e Ibirama, no alto do Vale do Itajaí. Moradores registraram o desespero durante o temporal. Gente, que desespero! A gente nunca viu isso, gente! Levando loja, levou container, tá levando pessoas. A chuva também provocou estragos e deixou desalojados em cidades da Grande Florianópolis. O governo de Santa Catarina determinou o deslocamento de aeronaves do Corpo de Bombeiros para atuar nos resgates. Vamos agora à previsão do tempo com Igor Silveira. Olá, boa noite. A sexta-feira será com chuva em boa parte do Brasil e só nessa faixa que está em amarelo é que o tempo continua firme. Amanhã os temporais continuam no Paraná e em Santa Catarina, então atenção para o risco de deslizamentos e queda de árvores. O tempo só fica firme nessa faixa do Rio Grande do Sul. E essa instabilidade avança para o sudeste e mantém a previsão de chuva em São Paulo, no Rio de Janeiro e em partes de Belo Horizonte. Já no Nordeste, chove no Maranhão, no Piauí e nesta faixa do litoral. Na Bahia, o tempo segue firme e não deve chover. Na região norte, a sexta-feira será com bastante nebulosidade e com chuva a qualquer hora do dia. Em Manaus, os termômetros ficam na casa dos 30 graus. No centro-oeste, o dia será quente e pode chover no período da tarde no Mato Grosso, e em Cuiabá a máxima fica na casa dos 38 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na nossa cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. O Ministério Público do Rio Grande do Sul denunciou 6 pessoas pela morte de João Alberto Silveira, o homem de 40 anos que morreu após ser espancado em uma loja do Carrefour em Porto Alegre no dia 19 de novembro. Os seguranças Giovanni Gaspar da Silva e Magno Braz Borges e 4 funcionários do supermercado, Adriana Alves Dutra, Paulo Francisco da Silva, Cleiton Silva Santos e Rafael Rezende, vão responder por homicídio triplamente qualificado.
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que espera receber mais de 24 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 até janeiro do ano que vem. Outros 37 milhões em fevereiro e mais 31 milhões em março. A declaração foi dada hoje em audiência virtual no Senado. Nós temos 3 grandes laboratórios que têm números bastante claros para nós. O primeiro é da AstraZeneca, com a Fiocruz. O segundo é o do Butantan. E o terceiro é o da Pfizer. Se nós aprofundarmos esses números, nós estamos falando de 500 mil doses da Pfizer em janeiro, 9 milhões de doses do Butantan em janeiro e 15 milhões de doses da AstraZeneca em janeiro. Se nós somarmos esses três números, nós vamos ter 24 milhões e 700 mil doses em janeiro. Janeiro é daqui a 30 dias. Meio de janeiro, que eu quero dizer, quando eu falo de meio de janeiro, para ser um ponto de corte, é daqui a 30 dias, não são 6 meses. Para fevereiro, repete-se a Pfizer, aumenta o Butantan para 22 milhões e mantém a AstraZeneca 15 milhões e 200. Vai para 37 milhões e 700 mil doses. Imagens gravadas por uma câmera da Assembleia Legislativa de São Paulo mostram um deputado estadual do Cidadania abraçando por trás uma deputada do PSOL. O flagra aconteceu ontem à noite durante uma sessão extraordinária para votar o orçamento do Estado. O deputado Fernando Cury se aproxima de Isa Pena. Sem a menor cerimônia, ele abraça a deputada por trás. Ela reage empurrando Cury. Ele ainda coloca a mão no ombro de Isa Pena, que o afasta novamente. Em nota, a deputada disse que outras parlamentares já foram assediadas no local. Afirmou também que vai registrar um boletim de ocorrência e abrir uma representação contra ele. Cury disse que não houve assédio ou importunação sexual e pediu desculpas à deputada. O Conselho de Ética da Alesp informou que vai avaliar o caso. Felipe Cesarano, um dos maiores surfistas de ondas gigantes do país, foi preso em flagrante após bater em um carro e matar um militar da Marinha no Rio de Janeiro. O atleta estava embriagado. O acidente aconteceu na autoestrada Lagoa Barra, que liga a Zona Oeste à Zona Sul do Rio. Imagens gravadas por uma câmera de segurança mostram quando o surfista Felipe Cesarano, o gordo, invade a pista contrária e bate de frente com outro carro. Nele estava o sargento da Marinha, Diogo da Silva, de 36 anos. O militar, que estava em serviço, não resistiu aos ferimentos e morreu. Felipe sofreu apenas ferimentos leves e foi socorrido ainda na pista pelos bombeiros. Levado para a delegacia, o surfista foi preso em flagrante, ao ser constatado que ele dirigia sob o efeito de álcool. O laudo da perícia diz que durante o exame feito no Instituto Médico Legal, Felipe ria, dizia não saber o porquê de estar no local e não conseguia fazer as manobras do exame neurológico. Ele contou que até às 5 horas da manhã estava em uma boate e que havia bebido cerveja. Felipe é considerado um dos maiores especialistas em ondas gigantes do Brasil e já concorreu a diversos prêmios da categoria. Ele vai ser indiciado por homicídio culposo. Amigos do surfista devem prestar depoimento amanhã. O Tribunal Especial Misto, composto por desembargadores e deputados que julgam um processo de impeachment contra o governador afastado do Rio, Wilson Witzel, do PSC, começou a ouvir hoje as testemunhas. Antes do início dos depoimentos, a defesa de Witzel tentou adiar interrogatório dele, marcado para amanhã. Mas o pedido não foi aceito. Todas as testemunhas de acusação que depõem hoje são acusadas de pertencer ao esquema de corrupção que desviou 500 milhões de reais da saúde. A Justiça de São Paulo concedeu uma liminar para suspender a concessão do complexo do Ibirapuera para a iniciativa privada. O Conjunto Esportivo Constâncio Vaz Guimarães tem 2 ginásios, estádio de atletismo e parque aquático. O pedido foi apresentado em ação popular assinada por atletas. O governo do estado esperava lançar ainda este mês o edital para a concessão por 35 anos. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil cumpriu 4 mandados de busca e apreensão contra ex-seguranças do contraventor Rogério Andrade. Os alvos foram um ex-PM, um ex-bombeiro, um policial militar da ativa e um homem que não é agente público. Eles são suspeitos de armar a emboscada que matou o filho de Rogério Diogo Andrade, aos 17 anos.
O crime ocorreu há 10 anos. Na ocasião, uma bomba foi colocada embaixo do carro onde estavam pai e filho, na zona oeste do Rio. O bicheiro sofreu ferimentos leves e passou por uma cirurgia no rosto. Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.